Tema do vídeo: Instrução Normativa CRPS, que significa Conselho de Recursos da Previdência Social, e Ministério da Previdência Social, MPS. O que vem trazer aí para agregar nos direitos previdenciários, certo? Então preste atenção, porque a partir de agora esses direitos serão reconhecidos diante da necessidade de um julgamento em âmbito recursal, Conselho de Recursos da Previdência Social, e os direitos a serem reconhecidos diante da negativa de um processo negado no sistema administrativo INSS, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui, está na descrição desse vídeo para que vocês busquem informações sobre isso. Caso cumpra esses requisitos, você pode ter o direito a recorrer diante da negativa do INSS, tá bom? Então, olha só. A Instrução Normativa CRPS-MPS de número 4, de 1º de novembro de 2024, altera a Instrução Normativa publicada em dezembro de 2022, de número 1, certo? Então, olha só, o que diz essas regras, essa mudança. No artigo 1, a Instrução Normativa CRPS de número 1, publicada no dia 28 de dezembro de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 76, parágrafo 1. Ao anexar um relatório da análise sobre a validação de contribuição realizada como facultativo de baixa renda, certo? No parágrafo 4, sobre a necessidade de complementar, caso haja interesse do requerente, a contribuição como contribuinte individual ou facultativo, feita em valor inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição a menos de 5 anos, observando o artigo 77. Então, o que isso quer dizer? Se você é contribuinte individual ou facultativo, de repente você errou nos cálculos e contribuiu por valor inferior ao salário de contribuição. Exemplo, código 11%, certo? De repente, você estava também contribuindo para o código de 5%, certo? Sendo que, de fato, você quer estabelecer o pagamento do código 11%, que te dá direitos maiores garantidos por lei, certo? Então, nos últimos 5 anos, você pode ajustar, você pode agregar, né, os valores, né, que deve ser acrescentado para o complemento de 11%, aí no qual você quer ter esse direito. Então, se você tem ali nos últimos 5 anos de contribuição, você pode fazer aí essa complementação, certo? Sobre a necessidade para competências posteriores a outubro de 2019 de um segurado, inclusive o empregado doméstico e o trabalhador avulso, caso haja interesse do requerente, e observando o artigo 19E do Decreto 3.048 de maio de 1999, complementar a contribuição inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, utilizar o excedente do salário de contribuição de uma competência a outra. No caso, você tem uma outra forma de estar contribuindo, mas você ainda não tem um período legal que é de 15 anos e você está contribuindo nessa outra competência. Você pode migrar a de cá para cá e fazer o complemento desses valores, certo? Agrupar os salários de contribuição inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição de diferentes competências, certo? Então, de número 1,
complementar a contribuição inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição dos últimos 5 anos, certo? Caso essa seja o motivo do indeferimento do INSS e por isso você está lutando no Conselho de Recurso. Segundo ponto, utilizar o excedente do salário de contribuição de uma competência em outra, certo? E terceiro ponto, agrupar os salários de contribuição inferior ao limite mínimo mensal de contribuição de diferentes competências. Você pode pegar as duas competências e unificar e ter ali o valor maior, onde pode chegar de fato o direito no qual você está buscando pelo complemento aí do código de 11%, por exemplo, certo? Parágrafo 9. As diligências prévias ou preliminares elencadas no parágrafo 2 deverão tramitar pelo grupo de colaboradores da diligência, no caso do Conselho de Recurso, GCD, antes de serem encaminhadas ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, através do disposto de número 72A. O que significa? Essa diligência deve ser feita pelo Conselho de Recurso, ser aí regulamentada dentro do Conselho de Recurso para poder ser enviada para o INSS, para que o INSS possa cumprir através de uma exigência notificando o interessado com o ato referente à necessidade de cumprir esses requisitos do processo que está no Conselho de Recurso da Previdência Social, caso o interessado queira fazer isso, tá bom? Artigo 86, parágrafo único. No caso do Conselho, observar que foi juntada documentos nos canais remotos do INSS no prazo previsto no artigo 35, parágrafo 1, deverá ser analisado o documento na própria sessão de julgamento ou na sessão subsequente. O que isso quer dizer? Se o conselheiro notar que todas as informações que estava gerando essa diligência, certo? Está anexada ao processo diante do compartilhamento de informações do INSS, esse julgamento seguirá em frente ou na sessão que já está sendo feita, que já estava previsto para acontecer, ou na sessão julgadora, data prevista seguinte, certo? Artigo 87. No julgamento de recurso contra indeferimento e cessação de benefício por matéria médica, isso quer dizer perícia, por problemas com perícia médica, a ausência de documento médico acarretará no não reconhecimento do recurso, nos termos do artigo 57, do inciso 6 do Regimento Interno do Conselho de Recurso da Previdência Social. Isso quer dizer o quê? Se diante das documentações apresentadas no Conselho de Recurso esteja no momento de ser julgado e dentro dessas documentações a perícia médica estiver faltando pontos importantes, esclarecimentos importantes, estiver vago, né, será desconsiderada esse processo para ser julgado, certo? No parágrafo 1, inciso 1, presta atenção quais os casos serão desconsiderados. Nos casos de indeferimento do benefício por motivo médico, o documento médico anexado ao requerimento recursal, ainda que emitido anteriormente à interposição do recurso, mas se tiver falhas, será desconsiderado. 2. Nos casos de cessação do benefício por motivo médico, o documento anexado ao requerimento recursal, desde que emitido após a data da cessação do benefício, CDB, se reconhecida pela Perícia Médica Federal, a totalidade do período da incapacidade é pleiteado. Então, o que significa? Se a perícia médica for anexada mesmo após a cessação do benefício, mas esse processo faz parte já do Conselho de Recurso, se tiver todas as informações da incapacidade reconhecida diante da perícia, esse processo será considerado,
certo? Mesmo após a cessação, mesmo após o problema ocorrido na área administrativa, se essa documentação comprovar de fato essa incapacidade, essa matéria, esse documento será considerado no conselho de recurso. 3. Nos casos de cessação de um benefício por motivo médico, o documento médico anexado ao requerimento recursal, ainda que emitido antes da data da cessação, se não reconhecida pela perícia federal, a totalidade do período da incapacidade é pleiteado, certo? Artigo 87, parágrafo único. O disposto neste caput se aplica ainda, primeiro, aos incidentes processuais nas decisões de inadmissão ou ainda que admitidos de rejeição ou não provimento, certo? 2. Ao recurso ordinário, cujo o objetivo verse exclusivamente sobre a matéria médica, no caso, o único divergimento, o único problema da negativa do INSS é o fator da perícia médica, certo? Em que a manifestação médica pericial em sede recursal corrobore a decisão do INSS que cessou o benefício por incapacidade. Então, diante desse recurso ordinário, né, se o efeito da perícia médica se manter diante das provas, eles podem manter aí, né, o indeferimento, a mesma decisão tomada pelo INSS quando cessou esse benefício. Artigo 92 de parágrafo único. O disposto desse caput aplica também aos recursos de aposentadoria de pessoas com deficiência regulada pela Lei Complementar 142 de maio de 2013. Essa instrução normativa entra em vigor na data da sua publicação, portanto, deixa eu colocar aqui, 5 de novembro de 2024, tá bom? Então, tá algumas mudanças que vai acontecer a partir de agora dentro do Conselho de Recurso em matéria de perícia médica com problemas nas documentações com os pareceres dos peritos. Então, cuidado na hora de anexar uma documentação, certo? Ou uma perícia sem uma fundamentação clara e completa diante da sua incapacidade laborativa que você está buscando reconhecer o direito a um benefício, tá bom? Está na descrição para que vocês possam conferir todas as informações prestadas aqui.